Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol, porque a coisa ficou interessantíssima. Se liga só no que tá acontecendo. O Rony, ele teria então uma proposta do São Paulo Futebol Clube, onde o próprio jogador falou com o seu empresário. Meu amigão, quando é do São Paulo, vamos ouvir de verdade. Já vou te contar detalhes sobre isso e falar também sobre o Jorginho, o volante do Arsenal, que quando o Lucas Moura estava vindo pro Brasil, falou: Jorginho, vamos nessa aí pro São Paulo? Ele falou: vai indo que eu já vou te atualizar disso também. Tem uma notícia aqui que eu não sei se eu nem gostaria de falar, mas é a respeito do Pablo Maia, tá? Vem comigo. Júlio Casares dá uma resposta pra Leila. Tem também aqui a Leila que deu uma patadinha no São Paulo falando sobre as tralhas. Eu quero lembrar de algumas coisinhas. Então vamos falar nesse vídeo que vai ser um vídeo muito top. Vai ou não vai? Deixa um like então. Posso contar com o teu like? E se inscreva aqui no canal porque você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu, o Juba, faço total questão de ter você por aqui. Fechou? Vamos lá então. Olha só, a Leila ontem, ela chegou e falou assim: esses caras ficam viajando aí pra Flórida, pros Estados Unidos, isso aqui não é fazer futebol não. Falou um monte de coisa, falou: o jogador gosta de viajar e tal. Eu dei até razão pra Leila. Eu acho realmente que é uma viagem para os dirigentes fazerem, que os jogadores realmente, eles gostam de estar lá. Claro que eles gostam, ver o joguinho de basquete, ficar passeando em outro país, lógico que gostam. Tudo pago pela empresa, né? Pela firma. É lógico que eles vão gostar. Agora, nada muda o fato também de que o São Paulo, ele está passeando. Enquanto tem times por aí totalmente focados no treino, focados no Paulista, o São Paulo realmente está treinando, mas não sei qual que é o foco. E a Leila falou isso aí, jogou no ventilador e falou: isso aqui é uma viagem para dirigente, pra diretoria e tal. Se fosse pra um lugarzinho pior do que o Brasil, eles não iam querer fazer. Dou razão total. Só que o Júlio Casares, também dou razão pro Júlio Casares, ele falou: nossa imagem, quando aparece por aí, reverberam os nossos 3 mundiais. Flamengo e São Paulo, que são os que viajaram, eles têm torneios mundiais, conquistaram o mundial. Dando uma direta, não é nem indireta, é uma direta pra Leila Pereira que o Palmeiras não tem mundial. E essa treta tá rolando faz muito e muito tempo. Em outra oportunidade, a Leila já tinha dado uma alfinetada no São Paulo quando ela foi cobrada no Palmeiras de fazer contratações. São Paulo tinha acabado de trazer Lucas e Rames. Ela falou assim: mas eu vou... que o Palmeiras tem que contratar certo, correto. Não vai levar essas tralhas. Tem gente contratando umas tralhas. Aparentemente se referindo a Lucas e Rames Rodrigues. Só que aí, eu falei sobre isso ontem, o torcedor São Paulino bem me lembrou. Ela não queria contratar tralhas, mas levou o Caio Paulista. E é verdade, o Caio Paulista, desde que chegou no Palmeiras, o Palmeiras ganhou aquele campeonato paulista. Perdeu pro São Paulo a Supercopa do Brasil, depois perdeu tudo. Libertadores, Brasileiro, essas pro Botafogo e a Copa do Brasil, quem ganhou foi o Flamengo. Então o Palmeiras, desde que Caio Paulista, uma das tralhas, chegou lá no Palmeiras, aparentemente a coisa foi de mal a pior, né? Vamos ver agora. Estão gastando fortuna em jogador normal, cara igual o Paulinho, que custou cacetada de milhões, não se destacou no passado igual o Hulk e nem igual o Daverson. Então do ataque do Atlético Mineiro talvez tenham levado o menos técnico, talvez o menos competitivo. Vamos ver, o tempo dirá. Agora puramente de São Paulo Futebol Clube, o empresário de Pablo Maia, ele chega e fala assim: vem cá, amigão, não é um, não são 2, não são 3, eu tenho inúmeros times querendo levar o Pablo Maia. Meus amigos, aparentemente o momento chegou. Os caras estão querendo levar o Pablo Maia agora. Não é na janela de meio de ano não, hein? É agora, até fevereiro e tal. E aí quando você para e lembra um pouquinho de quem é Pablo Maia, a coisa fica muito ruim pro nosso lado. É pro nosso lado de São Paulino, eu tô dizendo. Porque o Pablo Maia, quando ele surge pro profissional... a grande crítica de quando o cara vem da base do São Paulo para o profissional é adaptação, e a outra, acho que é mais crítica ainda, é que o cara não tem o físico necessário, ele está muito magrinho para trombar com os jogadores do profissional. O Pablo Maia, quando ele surge, ele é mais forte que o Igor Gomes, que o Rodrigo Nestor e que o Alisson.
sabe? Ele é mais forte que a grande maioria dos jogadores do São Paulo. Eu não vou falar nem dos laterais, nem dos pontas. Tô comparando ele com o zagueiro e centroavante mesmo, que normalmente são caras mais fortes. O Pablo Maia é um tanque. Então ele surgiu no São Paulo com o Rogério Ceni e ele virou um volante. O Rogério usava um tripé, que pra mim é inexplicável. Era um tripé de marcação e de ataque, que ele queria lembrar o Casemiro, Modric e Kroos, né? Ele fazia isso com Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes. Então isso não tinha nenhuma lógica. Nestor e Igor Gomes que não marcam, não são jogador de marcação e desarme, eles não fazem nada. Eles são jogadores muito leves, que quando muito jogam no ataque. O Pablo Maia ficava totalmente sobrecarregado jogando aqui no Brasil e ele dava conta. O São Paulo com o Pablo Maia ele é monstruoso. Quando o Rogério Ceni cai, o Dorival assume e ganha a Copa do Brasil com o Pablo Maia titular. O Pablo Maia acaba o ano e se machuca. O Pablo Maia ele é um fenômeno na vida do São Paulino. Ele é um monstro para ser um dos melhores volantes do mundo. E o mundo sabe disso. O mundo está vendo isso. Todo mundo sabe. Então agora que ele volta de contusão, ele abre mão de férias, ele fica treinando como o monstro, o tanque que ele é. Eu não duvido nada que os maiores times do futebol europeu, talvez não os maiores, Barcelona, Real Madrid e tal, porque ele se machucou e foi muito séria a contusão. Mas é uma ponte, é um Porto, é um Ajax que vai levar ele para depois ele ir para um grande time da Europa e ser o melhor camisa 5 do mundo. Então para nós São Paulinos, o que sobra? Sobra, quando o Pablo Maia for embora, o Luiz Gustavo, beirando a sua aposentadoria, e também sobra caras como, sei lá, improvisado ali, o Alisson, improvisado Bobadilha ou a tentativa de um Santiago Longo que ainda não disse a que veio pro São Paulo. O camisa 5 pode fazer falta pro tricolor. Acho que não, pelo Luiz Gustavo, mas eu entendo quem não gosta tanto assim. E aí surge o nome na mídia de Jorginho, e muito torcedor me perguntou aqui, por quê? Porque aquela história do Jorginho, que joga no Arsenal, lembra do Jorginho do Arsenal? Muito torcedor lembra quando o Lucas Moura tava num podcast e falou do Jorginho, e que o Jorginho poderia acabar no São Paulo junto com o Lucas Moura, etc. A questão verdadeira mesmo é que o Jorginho não veio pro tricolor, demonstrou que não gostaria talvez de voltar para o futebol brasileiro agora, e quando surgem notícias agora, ele está aparentemente oferecido ao Flamengo. É um jogador carésimo e é sim um camisa 5 que bate bola, não dá pra negar. Eu prefiro o Pablo Maia. Mas se pensar em Santiago Longo, Luiz Gustavo, hoje o Jorginho joga muito mais que esses caras. Mais que o Pablo Maia, eu discordo. Pablo Maia, com aqueles gols que fazia de fora da área, aquela pegada de marcação, pra mim o melhor de todos é o Pablo Maia. Aí o São Paulo, perdendo o Pablo Maia, ele pode ter um problema na camisa 5, coisa que não tem lógica. Ele ter problema em 2025. Pode ainda o Alisson virar primeiro volante como tinha virado depois da contusão do Pablo Maia? Acho que sim, e eu gosto muito da ideia. Acho que o Alisson jogou melhor de primeiro volante do que de segundo volante. E aí você tem o Bobadilha, Marcos Antônio e Luiz Gustavo. Pra mim, então, não é alarmante perder o Pablo Maia pelo que fica no São Paulo. É alarmante perder o Pablo Maia porque nós não teremos mais o que pra mim é o melhor camisa 5 do mundo. Eu acho que o São Paulo deveria fazer um projeto igual do Oscar e do Lucas e tentar segurar o Pablo Maia pra sempre. Paga uma grana pra ele, paga o que a Europa iria pagar, 1 milhãozinho por mês lá, 1.200.000, e deixe Pablo Maia para sempre aqui. Igual o Rogério Ceni ficou. Eu faria isso. Gente, olha só. O papo do Rony, ele surgiu aí e acho que é muito importante falar sobre isso. Teve jornalista falando que o Rony, ele teve sim uma proposta do São Paulo. A Leila Pereira, ela chegou e falou assim, ó, o Dudu sai pela porta dos fundos, o Rony sai pela porta da frente, eu encaro que ciclos se encerram, tem começo, meio e fim, e todo mundo deveria encarar assim, coisa. Deu tchau pro Rony. O resumo é que deu um tchauzinho pro Rony. O Rony está estudando propostas que tem. E tem o jornalista Ricardo Leite, que é jornalista, também fala numa rádio, ele é da São Paulo Digital, trabalha com o pessoal lá da São Paulo Digital. E ele falou, acho que trabalha ainda, lembro que ele é da São Paulo Digital, trabalha ali com o pessoal. E aí ele falou que o Rony, ele tem uma proposta do São Paulo, e que o staff dele ouviu o seguinte, o Rony falou pro staff, pro agente dele, falou assim, ó, se o São Paulo falou, ouça com carinho. Eu quero que você ouça o São Paulo com carinho. O Rony, ele é caro pro São Paulo. Então o São Paulo estuda uma proposta, inclusive com metas,
com aquela produtividade, se o Rony jogar assim assado, ele vai ganhar mais e coisa e tal. Então o Rony está assim estudando a possibilidade de jogar no São Paulo, seria uma vontade do jogador de acordo com o que escreveu o Ricardo Leite. Então assim, gente, eu fico pensando no time do São Paulo com o Rony já. Porque falaram o Rony não vem pro São Paulo, isso ninguém sabe. As pessoas que ficam aí falando, e eu sei que tem muitas, aliás eu parei de seguir 2 ontem, cara aqui do meio, que faz também mídia alternativa, parei de seguir 2, porque são caras que começam o ano e eles ficam assim, ó, não vai vir ninguém pro São Paulo, o São Paulo não tem dinheiro. Você fala, mas caramba, cara, lógico que vai vir. Aí vem o Oscar, aí ele fala, você ouviu primeiro aqui, que o Oscar ia vir. É mentiroso, sabe? E aí, do nada, você faz o vídeo igual eu fiz ontem sobre o Rony, e aí o cara chega e fala, Rony no São Paulo não tem nada. E aí o Ricardo Leite vem, não sei se o Ricardo Leite tem a informação correta, mas ele desmente com informação de que o Rony tem proposta do São Paulo. Então a verdade mesmo é que ninguém sabe. Quando o São Paulo fecha com o Enzo Dias, vocês não ouviram nesse canal aqui no meio do ano passado? Vocês não ouviram o Oscar faz tempo? Não ouviram o Lucas Moura? É que esses caras gostam de ficar refutando. Não tem nada, não sabem nada. Essa que é a verdade. Então o Rony aparentemente tem uma proposta nas mãos do São Paulo. Aparentemente, segundo o Ricardo Leite, o Rony gostaria de vir para o São Paulo sim. E é um cara muito caro. Agora, vamos pensar no Rony chegando no São Paulo. É legal o São Paulo contratar o Rony ou não? Cara, pelo ganho de raça, pensa aí na fibra, pensa na entrega, no quanto esse cara corre no campo. Eu acho que é muito importante. Eu acho que ele cativa, ele inspira seus companheiros. Se você acha que o Rony é caneludo, é a mesma coisa que eu acho, mas caneludo ou não, é um cara vencedor. Caneludo ou não, é um cara que sabe ganhar títulos. Caneludo ou não, é um cara que mete gol de bicicleta e faz gol de cabeça. Tem 1,5 m, ele faz gol de cabeça em Libertadores. Ele é um cara decisivo que essa fibra que ele tem faz com que ele não se entregue. Agora, mas ele virou banco do Palmeiras, Juba. Tá aí daí, virou banco do Flaco Lopes. O que importa o Flaco Lopes na fila do pão? Pensa aí, você que prefere quem pro São Paulo? O Rony ou o Flaco Lopes? Eu já sei tua resposta. É 1000 vezes o Rony. Não é que prefere. Não dá pra comparar. Se o Dudu virou banco do Palmeiras, não é pela parte técnica, é porque o Abel Ferreira, o ambiente, as questões extra-campo levaram o Dudu pro banco. Não é que o Dudu não tinha bola pra jogar naquele time do Palmeiras. A mesma coisa o Rony, onde já se viu o Flaco Lopes é titular, entra um monte de jogador quadrado que passa um ano sem fazer um gol, e o Rony virou banco. Não é por questão tática ou técnica, é por questões extra-campo, fim do contrato, ganhando muito, a Leila Pereira talvez querendo se livrar desses caras. E agora o São Paulo, ele não entra como um coadjuvante na brincadeira, ele entra com um time que, por ter Oscar, Lucas Moura, por ter o Wendel contratado, vocês sabem do que eu tô falando, é um time totalmente diferente. Os caras do Palmeiras veem o Caleri como um monstro sagrado. Os palmeirenses gostam mais do Caleri do que muitos São Paulinos que eu conheço por aqui. Então é claro que esses jogadores veem o São Paulo como um grande time. Um time possível de ganhar a Libertadores, como o Lucas Moura tá achando e o próprio Zubeldia. Se os caras estão vendo o São Paulo assim, é claro que o São Paulo atrai jogadores grandiosos. E o São Paulo tem patrocinador que tem arcado com parte do salário de jogadores. Tem sim norte aqui no São Paulo, tem coisa muito boa acontecendo e a grana vai vir. Talvez de Evangelos Marinax, talvez da venda da equipe de base, talvez dos dois. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!